Subi na ladeirinha. Galera indo trabalhar. Aqui tá a ladeirinha. Eu vou gravar pra vocês terem noção da pressa da galera. Ó, gente, aqui no centro eles estão fazendo como se fosse um palco, né? Só que esse show deve ser um show caríssimo, porque vai ser coberto, né? Provavelmente. E aí ontem só tinha aquilo. Aí hoje eles já fizeram tudo isso aqui. Olha o tamanho dos prédios. Ó, já trabalhei nesse prédio, eu trabalhei no outro lá na frente também. E é isso. Vou mostrar um pouquinho aqui do centro pra vocês. Bom, gente, chegamos no nosso momento intimista para comentar aqui as minhas reflexões do dia de hoje. Primeira reflexão é sobre as músicas, né? Eu tava ouvindo música, primeiro que eu pago, né? Um valor de R$24,90, que tá incluído tanto não aparecer anúncio aqui no YouTube, que é tudo, quanto ter um acervo de músicas do YouTube. Mas só que o que acontece? Qual que é a diferença do YouTube Music? A qualidade da música é muito melhor do que ouvir no próprio YouTube. E tem as letras, tem bastante... É como se fosse um Spotify. E aí, de acordo, eu vou ouvindo, ele vai recomendando músicas que tem a ver com o que eu gosto. E isso é bem legal, que eu fico atualizada. Cada lançamento sobre o ritmo que eu gosto aparece lá pra mim. Até uma notificação mesmo. Tal, fulano lançou tal música, eu já vou e ouço. Mas o que eu quero falar é que ontem eu peguei pra ouvir Sheila. Tô até com o CD dela aqui. O último CD dela que eu comprei físico. Isso aqui é relíquia, né? Quem aí tem CD físico em casa? E aí eu peguei e tava ouvindo as músicas dos álbuns antigos. Eu percebi o quanto que as músicas estão... Depois que entrou nessa era de digital, ficou muito descartável, né? Ficou muito datada as músicas, né? Eu lembro, não sei por que isso acontece, né? Acho que as coisas ficaram muito mais rápidas. Tipo, uma música que a pessoa postou lançou 2 meses atrás, hoje não faz o menor sentido, assim, tipo, já é uma música velha. Então, eu tava ouvindo música dela de 2017, 2016... E indo, chegou com uma hora que quando foi 2000 pra frente, assim, pra trás, né, ele nem tava... Eu só conseguia localizar CDs antigos dela se eu digitasse o nome da música, aí aparecia o álbum. Aí eu falei, eu acho que ele tá priorizando os lançamentos mais recentes, né, os algoritmos desses sistemas de música agora, né. Mas eu fico até meio triste, porque eu acredito que antigamente parece que as músicas eram mais valorizadas do que hoje. Tipo, virou uma coisa digital, não é uma coisa assim que você pode apreciar, ler, ouvir, reouvir, só aquele álbum, né? Não, você tem o acervo de todo mundo ao mesmo tempo, qualquer hora que você quiser. Enfim, esse é o primeiro tópico. Próximo. Segundo tópico, gente, eu tava lendo... Na verdade, ouvindo, né? Porque tem a opção de ouvir numa linguagem muito de hoje. Não é na linguagem de hoje. O nome da versão é A Mensagem da Bíblia. E aí eu tava ouvindo o Provérbios, né? Que eu ouço todos os dias. Por exemplo, hoje é dia 25, então eu ouço Provérbios 25, porque Provérbios são 31 provérbios. Então todos os dias eu ouço o provérbio do dia. E aí hoje eu tava ouvindo, e o último versículo de hoje na versão A Mensagem, tava dizendo um negócio, gente, que eu fiquei assim, porque eu tô muito buscando, né, como conseguir economizar, como conseguir lidar melhor com o dinheiro. Até contratei uma psicanalista pra me ajudar em várias questões, inclusive essa financeira, de como lidar com o dinheiro, porque... Eu falei, eu preciso de um apoio, um direcionamento para ser uma coisa mais rápida, entre aspas, assim, né? Tenho 36 anos, já era para ter aprendido, mas ainda tenho a chance de aprender. Tô aprendendo cada vez mais. E aí,
nesse versículo, ele como se fosse, existem versículos, existe a Bíblia normal, a palavra escrita ali, ok, e existe a rema. O que é rema? É quando Deus, Espírito Santo, ele coloca como se fosse, sabe aqueles canetão amarelo que destaca? Existem algumas partes que de repente se destacam e para mim já vem como se fosse um discernimento daquilo. Um exemplo. Esse versículo, agora eu não sei o versículo assim de cor, eu acho que ele falava mais ou menos assim, que a pessoa que, não, eu lembrei, a pessoa que não, Provérbios 25, último versículo, não sei qual que é, o último, mas fala assim, que a pessoa que não tem autocontrole é como se fosse uma casa com as portas e as janelas abertas. Aí, sabe o que eu fiz hoje? Eu tava voltando do serviço e eu comecei a reparar. Eu falei, peraí, deixa eu reparar se aqui no centro eu encontro algum prédio, alguma casa, algum lugar que esteja dessa forma que a Bíblia tá falando, com as janelas e as portas abertas. E aí eu comecei a reparar, tinha muito lugar alugado, muito bem trancado. Tinha lugares que estavam em reforma, que estavam abertos, mas estavam cheios de gente reformando. Os lugares que estavam abertos, como se fosse assim a entrada de um prédio ou de algum estabelecimento, banco, sempre tem um porteiro, um segurança na porta. Que mais? Enfim, gente... Ou os comércios normais também, que tem que estar aberto para receber os clientes, mas lá dentro sempre tem alguém para atender. Aí eu pensei, caramba, e aí o que aconteceu? Olha a situação que aconteceu. Eu guardei um dinheiro na conta, esse mês eu fiquei naquele propósito. Eu vou guardar esse dinheiro, né, para juntar. E aí, hoje... Quando eu tava saindo do serviço, veio o pensamento pronto, assim, ó, você vai lá na Casa do Norte, vai comprar o seu amendoim que você gosta, é R$2, é baratinho, ele é fresquinho, ele é crocante, vai embora feliz, comendo seu amendoim. Aí eu pensei, vou lá. Aí, de repente, sabe o que eu pensei? Peraí, quem autorizou esse pensamento? Esse pensamento tá alicerçado em que conhecimento? Esse pensamento, ele tá alinhado com o que eu aprendi? Com o que eu tenho que fazer? Com o que é certo? Aquele pensamento... Sério, então eu percebi, eu já vi no TikTok falando isso, que os seus pensamentos não são você. É muito estranho, né? Porque é uma coisa tão nossa, tão ali com a gente, mas o pensamento não é você. Então, quer dizer, aí naquele momento eu falei, caramba, eu senti muito isso, que eu tenho o controle. Então, aquele pensamento ali, ó, eu justifiquei, falei pra ele, e ele, passou toda a vontade de comprar, me veio uma determinação maior ainda, e uma felicidade de voltar pra casa. E não ter gastado dinheiro. Eu me senti muito, muito feliz, muito orgulhosa de mim. Então, e aí, resumindo, o que eu tô querendo dizer isso com o versículo? Tá querendo dizer que tá dizendo que se a casa for aqui que é uma casa com as portas e as janelas abertas, cadê o responsável? Cadê o que comanda? Cadê o que vai cuidar dali? Se você deixar qualquer pensamento vir, você aceitar ele do jeito que ele é, cadê? Quem é que vai mandar? Entendeu? Então, foi nisso que eu consegui juntar. Agora vamos para a próxima reflexão do dia. Lembrei. Próxima reflexão do dia hoje foi o seguinte. Eu estava na academia. Nesse vlog eu nem gravei estando na academia, né? Mas eu fui. Enfim, tem dias e dias. É porque eu gravei pro Stories e não gravei aqui. Aí, enfim. Eu gosto de gravar. Eu não gravo muito detalhando o meu treino, porque não tem quem grave pra mim. Eu não tenho um personal trainer pra segurar meu celular.
enquanto eu gravo, né? Que tem uns personal que fica lá gravando o povo, que eles treinam. Mas o que eu ia falar pra vocês. Aí, tava lá treinando remada, né? Que é aquele exercício assim, ó, que você puxa o ferro assim. E aí, são 2 professores que ficam lá de plantão, porque ela é bem grande, né? Tipo, pra ajudar, pra corrigir o exercício do povo em geral. E aí, ele tava lá e ele falou assim pra mim, assim que ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo? Aí ele falou assim, mas você tá emagrecendo, você tá bem definida, tal, já tá melhorando bem, né? E ele sempre fala a mesma coisa. Eu falei, Aí ele falou assim, mas você tá com um pouco de pele flácida, você tem que fazer um procedimento pra tirar isso, você já tá vendo isso? Pra tirar? Aí eu falei assim pra ele, eu falei, realmente eu preciso, porém, preciso do dinheiro, né? Aí ele desconversou, falou umas coisas lá, tava com fone de ouvido, nem tava prestando muita atenção no que ele tava falando e segui, ouvindo minha pregação. Teve um rapaz, esqueci o nome dele, que comentou que não é legal fazer 2 coisas ao mesmo tempo, treinar e ouvir pregação. Mas eu acho que é uma coisa muito assim da mulher, de ter essa coisa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem é mulher vai entender que isso é normal. Enfim. E aí qual que é a reflexão que fica, gente? Mas eu espero que ele tenha pensado o seguinte raciocínio. Se ela não tem dinheiro para fazer procedimento estético para tirar a flacidez do braço, que quem me conhece aqui de quando eu era mais gordinha, né? Então, pois é. E aí, são marcas que ficam, né, gente? São marcas, então, peraí, que apagou a luz aqui. Minha ring light. Dá o like aí, que eu não vou cortar não, vai ficar assim. Enfim, nossas conversas estão cada vez mais longas, né? Peraí. Voltando, eita, desculpa, gente, quem estiver assistindo eu na TV, desculpa. Eu fico vendo que tem gente que me assiste na TV, eu fico assim, caramba, que legal, né? Mas, enfim, resumindo, então, aquilo que ele falou, naquele momento que ele falou aquilo pra mim, me deu uma coisinha, mas ao mesmo tempo, eu comecei a lembrar de toda a minha trajetória, né, pra chegar onde eu estou hoje, né, todo esforço, toda a dor, né, porque quem tá acima do peso é bem dolorido fazer os exercícios, e hoje eu sinto uma alegria muito grande de ser uma coisa bem mais tranquila de fazer, enfim. E eu comecei a sentir orgulho de mim, entendeu? Que se eu tenho um pouquinho de flacidez, foi porque eu não precisei de personal, eu fiz tudo em casa, com o que eu tinha, né? Pegava um saco de feijão e treinava, quem acompanhou. É mais nos meus stories que eu gravei o meu diário do emagrecimento, eu não gravei aqui pro YouTube praticamente. Mas todo dia eu gravava lá. Devia ter gravado aqui, né? Mas enfim, mas tem uma outra coisa também nessa situação que eu quero comentar, que é o seguinte, que existem pessoas que, por algum motivo, não sei qual, não tem como saber qual é o motivo, mas existem pessoas que fazem algum tipo de atitude pra você ter uma, como eu posso dizer assim, eles dão um motivo para serem desonrados. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Eles dão um motivo para serem desonrados. No caso, ele falou isso, né? Só que eu respondi o que eu respondi, tudo certo, seguiu, entendeu? Mas existem muitas situações assim. Teve uma outra situação que eu vou tentar lembrar. O que foi? Eu não lembro direito o que o cara falou naquele dia. Eu fui pegar um ônibus. Tá toda hora falando que o tempo passou aqui, exigido. Aí tem que tá cortando o vídeo. Mas enfim, teve uma situação que eu ia falar agora, mas eu não lembro exatamente quais foram as palavras. Então,
para dar um outro exemplo dessa situação. Então, o que você tem que fazer? Quando você percebe que a pessoa tá dando sabe aquela palavra que a pessoa te fala, dá aquela machucada, que dá aquela, nossa, me pegou aqui. Pega aquilo e responde de uma forma branda, de uma forma tranquila, de uma forma impessoal, como se você não estivesse naquela situação, como se você fosse só responder uma pergunta básica, assim, não, entendeu? É o melhor a ser feito, sabe? É isso que eu tinha pra dizer referente a esse caso. Vamos pro próximo caso de hoje. Assim, uma outra coisa legal que eu tô começando a fazer é o seguinte. Por exemplo, eu assisto stories, meus stories são só de pessoas evangélicas, crentes, enfim. E aí teve uma pessoa que falou algumas coisas que aconteceram na vida dela desde quando começou o ano, que aí eu parei tudo que eu tava fazendo, parei os stories pra fazer, eu tava dentro do ônibus pra fazer a oração. Senhor, eu não falei o nome dela, devia ter falado na oração, assim como fulana, eu quero que aconteça isso e isso na minha vida também. Se for da tua vontade, eu quero tal mudança, eu quero tal up na minha vida, porque minha vida tá assim e tal. Ou seja, cada vez que eu vejo uma situação que eu desejo tal coisa, que eu gostaria que acontecesse, ou que eu tô sentindo que tá precisando de uma intervenção, eu paro o que eu tô fazendo. Às vezes não exatamente na hora, mas eu anoto pra fazer depois, mas eu sempre faço, né? Uma coisa também que eu faço muito em questão de anotar, eu anoto os pontos principais das pregações que eu vou na igreja, e aí quando depois, em outro momento, eu pego e faço uma oração em cima daquela pregação, falando, Deus, eu tomo posse disso, eu quero isso na minha vida, e é isso, entendeu? Bom, gente, essas foram as minhas impressões de hoje, minhas reflexões do dia de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu amei que vocês comentaram muito ontem. Eu não lembro um último vídeo que eu tive tanto comentário assim, igual o vídeo de ontem. Então, eu fico muito feliz. E aí, o que vocês podem fazer conforme a partir de amanhã, né? Que amanhã vai ter outras reflexões que eu vou fazer todo dia agora, vocês me aguentem. Aí, vocês fazem assim, ó, conforme vocês forem ouvindo as impressões, você pausa o vídeo e comenta a sua opinião, pra gente ir cada vez mais agregando um ao outro, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande beijo, fui!